Pronto. Beleza, pessoal. Vamos continuar, né, o assunto da aula passada. Só que eu quero esclarecer, né, uma dúvida, um contratempo, né, que surgiu na aula passada. E aí eu fui estudar sobre, né, relembrei aí da possibilidade. Na hora eu fiquei espantado, né, acho que o pessoal percebeu, mas que depois quando eu fui dar uma estudada, né, fui reler aí sobre o conteúdo, acabou que eu lembrei, né, a situação. Então na aula passada eu mostrei o seguinte, é só fazer essa revisão da aula passada, né? Eu vou declarar aqui uma função, vou chamar de função f, tá? Só para ser bem rápido, né? E eu vou fazer o seguinte, vou criar uma variável aqui, ó, chamada a, ela vale 10, tá? Vou printar essa variável, tá ok? E fora da função, eu também vou ter uma variável que ela vai ter o valor 20, né? E ao final eu vou printar essa variável. Só que no meio, né, disso tudo, eu vou fazer a chamada da função f, tá? Eu fiquei, se alguém lembra aí da aula passada, né, eu fiquei espantado, né, quando eu falei, poxa, tem que ser nome diferente, né, mas não, tá? O que acontece aqui? Em algumas linguagens, né, pelo menos nas que eu aprendi, né, essa variável que tem escopo global, ela não é possível, né, ela é diferente da variável da local, né, que essa é onde tem o escopo da função, tá? É permitido sim, tá? Eu lembro de ter ficado um pouco, né, perplexo, mas realmente são duas coisas diferentes, tá? Essa variável a, ela tem um escopo global e essa variável que está dentro da função, ela tem o escopo da função. Só tem o mesmo nome, tá? Mas são variáveis, vamos dizer, diferentes, tá? Quando é chamado a função f aqui, né, nessa linha, e aí o fluxo de execução passa para dentro para a função, esse a é uma outra variável, tá? Tanto que se eu rodar aqui o meu código, tá? Vou rodar ele aqui, vai conectar lá no servidor, né? Vai demorar aqui alguns segundos, mas só para mostrar aqui para vocês, percebam o seguinte, ó, a minha variável a, ela recebe 20, quando é chamado a função, isso quer dizer o quê? Aqui é um outro contexto, não é o mesmo contexto do que está fora da função, né? Aqui é outro contexto. E aí, ó, percebam que quando eu chamo a minha função f, né, essa variável a aqui, ela é local à minha função, tá? E aí eu estou fazendo o quê? Estou atribuindo, né, para essa variável que também se chama a, mas ela é diferente desse outro a aqui, tá? Ela vale 10, ok? E aí, se eu printar esse valor 10, pode ver que ele mostra, né, o mesmo 10 que está acontecendo aqui dentro da função. Acabou a função, né? Vamos dizer, morre a função, e aí o que acontece? Esse A, ele é diferente, como eu disse, ele é diferente desse A dentro da função. E aí, aqui ele tem um valor 20, né? E se eu printar o valor da variável A, então percebam que, né, ele acontece, né, ele exibe o valor de 20, tá? Então, aqui, ó, podem perceber que são variáveis A diferentes, tá? Uma é global e a outra é local, tá? Aí vocês podem me falar assim, ó, mas professor, então como que eu faço, né, para alterar esse A que está no global dentro da minha função? Se eu quisesse trabalhar com essa variável que é global dentro de uma função que aí ela é local, tá? Eu faço o seguinte, a palavra-chave global, tá? A. E aí que eu estou dizendo aqui, né? Que eu quero trabalhar com a minha variável A
que é global. E aí eu posso fazer qualquer valor aqui dentro, né? Por exemplo, A recebe 10 mais 45, tá? Vai exibir o valor 45 aqui e vai exibir o valor 45 aqui embaixo também, fora da função. Por quê? Porque eu estou alterando a minha variável A, que é global. Então, se eu executar aqui, ó, 45 não, 55, né? Então pode ver que agora, tanto dentro da função quanto fora, eu manipulei a minha variável A, que está fora do escopo, tá? Então, só para retificar, né, o meu espanto aí da aula passada, mas que agora já dá para ter uma ideia, né? Então, as variáveis aí elas são diferentes, tá? Deixa eu ver, até algumas pessoas acho que estão entrando, né? Então, não tem ninguém aqui pedindo permissão para entrar. Então, vamos lá. Então, só fazendo uma revisão bem rápida, né? Nós falamos de funções. Aqui está a sintaxe, né? Para função, tá? Palavrinha def. O nome da função. Lembrando que esse nome de função ele tem que ser único dentro de um script, tá? Eu não posso lá ter, por exemplo, duas funções chamadas somar, por exemplo, tá? Quando eu estou definindo a função, ok? Então eu não posso ter dois nomes de funções iguais, né? Ele vai dar erro na hora de executar, ok? Eu tenho aqui abre e fecha, né? Abre e fecha parênteses, e aí dentro desse abre e fecha parênteses eu tenho parâmetros. Só lembrando que esses parâmetros eles são opcionais, tá? Eu posso ter parâmetros, né? Zero, nenhum parâmetro, quanto n parâmetros, ok? Eu tenho aqui os meus comandos, tá? Não esquecendo do dois pontos, né? Ao final aí para fechar, né? Essa que a gente chama aqui de assinatura da função, tá? Essa primeira linha aqui se chama assinatura da função. Eu tenho os comandos, né? Identados para mostrar que esses comandos estão dentro da minha função. E aí eu posso ter, né? O return, tá? Também é opcional, posso ter lá o comando return com um ou n valores, tá? Como também posso não ter, né? A palavrinha-chave return. Então aqui está um exemplo ó, onde eu não tenho return, né? Tudo acontece dentro da função, eu estou atribuindo valores para variáveis, né? E printando dentro da função. Então perceba que não tem return e nem tem parâmetros, ó. Aqui eu já estou usando, né, fazendo um exemplo utilizando o return, ok? Aqui é a mesma função somar, mas agora eu estou utilizando parâmetros e estou utilizando o return, né, para retornar um valor da função. A gente brincou, né, de fazer os exemplos dos exercícios, né, a fórmula de Bhaskara. Depois, né, fizemos aí um exercício utilizando função que era a troca de valores, tá? E depois também fizemos um exercício utilizando aí, né, função para calcular a média e para calcular o desvio padrão. E aí eu coloquei lá na nossa sala de aula, né? Então tá aqui nas atividades. Eu tenho as revisões, né, um tópico falando sobre revisões, e eu tenho lá a primeira aula, a segunda aula e terceira aula, não sei se vocês viram, né, chegaram a checar. E na terceira aula eu coloquei o notebook aqui, que ele tem um nome de parcial, tá? Acredito que na aula de hoje eu vou editar essa terceira aula e vou colocar aqui o notebook, né, final, tá ok? Alguém tem dúvidas? Qualquer coisa? Tem pessoas aqui para permitir. Vamos lá. Então, beleza. Se alguém tiver alguma coisa, né, alguma pergunta sobre funções ainda, fiquem à vontade, tá? Sobre qualquer pergunta. E vamos para funções lambda, né? Que é um conceito aí também conhecido como funções anônimas, tá? A gente vai falar aqui de função lambda, pessoal, mas eu não sei aí se vocês já estão acostumados, né, com
com esse novo paradigma, né? Programação funcional, de funções lambda, funções anônimas, né? A maioria das linguagens hoje utiliza esse conceito, tá? Vai mudar um pouco tudo que a gente aprendeu, eu não, pelo menos eu, né? É um pouco estranho para mim, não sei para vocês, não sei aí em que grau, né, em que nível de programação vocês se encontram, mas eu confesso que para mim, quando eu estudei função lambda, né, algumas versões anteriores aí, foi um pouco difícil para encaixar, né, porque eu venho lá do C tradicional, né, e algumas operações aqui que é permitido nas funções lambda, para mim foi um pouco complexo, tá? Mas qualquer dúvida também podem perguntar. Bom, vamos lá. Vou colocar aqui código para a gente entender, né? O que é possível fazer com funções lambda aqui no Python, tá? Por exemplo, eu tenho uma função, uma variável A e ela recebe um valor numérico chamado 10, ok? Isso até então é muito, embora abstrato, mas a gente consegue perceber porque vem lá da noção da matemática, né? Eu tenho uma variável, essa variável recebe um valor, ela armazena um valor, né? Até mesmo na matemática, e aí eu consigo trabalhar com esse valor, certo? Da mesma forma, eu tenho uma outra variável e ela recebe, né, um tipo texto. Até então, a gente já viu isso e é muito tranquilo. Mas aqui, não só aqui em Python, mas nas linguagens que também possuem suporte, né, funcional, eu consigo fazer a seguinte situação, tá, pessoal? Eu vou ter uma variável f que ela recebe uma função, tá? É possível ela receber uma função, mais ou menos desse tipo aqui. Tá? Então, por exemplo, print a palavra-chave não, o texto olá, tá? Percebam que está dando um monte de erro, né? É claro que eu não consigo colocar a função dessa forma, né? Mas percebam que é quase isso, tá? Eu tenho uma função chamada teste, que ela simplesmente printa um olá, ok? Mas eu não consigo utilizando, né, a partir desse conceito que a gente viu na aula passada, utilizando a palavra-chave def, um nome para a função, né, abre e fecha parênteses. Eu consigo fazer isso, mas utilizando a função lambda. O que é a função lambda, né, também chamada de função anônima? Eu não preciso definir, né, a função como nós vimos, vou lá para a sintaxe, dessa maneira aqui. Eu consigo definir uma função de uma forma muito mais fácil, sem precisar colocar nome da função, né? Nada disso. Então, a função lambda, né, eu consigo atribuir a uma variável, então, ó, lambda, tá? Percebam que tem a palavrinha-chave lambda, então eu não preciso mais usar o def, né? Eu recebo um parâmetro, ela tem essa seguinte sintaxe, tá? E aí eu faço alguma coisa com esse parâmetro. Por exemplo, né, eu posso fazer simplesmente isso. E aí, ó, percebam, né? Eu estou atribuindo uma função para uma variável, tá? Mas, professor, o senhor explicou na aula passada que função, né, tem a palavra-chave def, ela tem um nome, né? E agora, o que é isso? Vocês viram que eu não consigo atribuir uma função para uma variável utilizando aquela sintaxe que a gente aprendeu na última aula. Mas eu consigo atribuir através da função lambda ou também funções anônimas. Por que anônimas? Percebam que ela não tem um nome de função aqui, né? Ó. Tá? Não existe isso aqui, ok? Então, simplesmente a palavra-chave lambda, esse primeiro cara aqui
é os parâmetros que a gente vê lá, né? Entre o abre e fecha parênteses, mas aqui não tem os parênteses. Esse dois pontos é o final da minha função, lembra do final da assinatura da função? Né? E aqui um valor aonde implicitamente, escondido, tá lá um return. Tá? Só que como eu disse para vocês, olha lá, ó, o return, a palavra-chave return, ela dá erro aqui no lambda, né? Então eu só colocando ela aqui, ó, ao final, tá? Isso quer dizer que já existe um return aqui, tá? Implicitamente eu já tenho um return, ok? Aí vocês vão falar, mas professor, então você está atribuindo uma função para uma variável, isso é possível? É possível, tá? E depois eu vou mostrar ali algumas possibilidades, tá? Então só para vocês verem aqui, ó, eu vou de certa forma, tá? Dar um enter e aí, ó, eu consigo chamar a minha variável f passando, né? Lembra que ela exige um parâmetro aqui, ó? Então eu vou passar o parâmetro aqui, por exemplo, o texto Python. Se eu executar, eu não sei se eu tenho que dar um print aqui para mostrar o texto Python, né? Acredito que, não, olha lá, mostrou, tá? Então perceba o seguinte, ó, eu estou atribuindo uma função para a minha variável f, e aí, ó, eu chamo a mesma variável passando um parâmetro. Por quê? Eu estou passando um parâmetro aqui, ó. Tá? Então, deixa eu fazer uma tradução aqui, ó. Isso aqui que a gente está vendo, né, nessa linha, é a mesma coisa que eu fizesse aqui, ó, def chamado f, abre e fecha, passando x, return x, tá? É a mesma coisa, tá, pessoal? Só que eu percebam, não tenho def, ó, pelo contrário, eu tenho lambda. Esse f é o nome da minha variável. O parâmetro x aqui, ó, é o mesmo parâmetro x. Os dois pontos é esse dois pontos aqui, ó, finalizando a assinatura. E o que é esse apenas x aqui? É a mesma coisa que eu estivesse escrevendo, ó, return x. Tá? Então, função lambda é isso aí. Eu consigo atribuir a uma variável uma função. E depois eu trabalho com essa variável. Tá? Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta, queria falar alguma coisa. Professor, tá gravando? Tô gravando, tá? Pode ficar tranquilo que eu estou gravando. Se usar a variável a como entrada na função, poderia dar algum conflito? Não, tá? Eu acho que até sei o que você está falando aqui, Gabriel. É lá atrás, né, naquela explicação. Se pudesse utilizar a variável a, né? Então vamos voltar aqui, ó. Então voltando aqui, imagina que você vai passar o a aqui para a função, né? O a global você está passando ela aqui. Vou até tirar esse cara. E aí, ó, eu posso chamar ele de a aqui também. Aí, esse A que está valendo 20, né? Agora perceba, o A que está global, estou passando ele para minha função, ele vale 20, né? Só que vai ser subscrito. Sobrescrito esse valor 20, né? Vai para 55, e aí vai escrever os 55 aqui, sem problema nenhum, tá? Só que fica muito A, né? Perceba que fica muito a variável A, e eu não gosto. Né? Então, eu provavelmente já atribuiria um outro nome aqui para ser escopo da função e trabalhar com essa variável A. Tá? Acho que deve ter alguma pergunta. Não, é alguém... Opa! Alguém permitindo aqui, permitir. Acho que eu acabei apertando outra coisa. Beleza? Professor. Oi, pode perguntar. Licença. Você pode escrever de novo, por favor, como que fica para colocar com o def, que fica a mesma coisa do lambda que você tinha escrito?
Ah, tá. Então eu vou. Tá, joia. Eu vou fazer o Obrigada. seguinte, ó. Eu vou traduzir, né? Vou traduzir aqui através de comentários, tá? Então, o que é a função lambda com a, né, a mesma coisa que a sua tradução, vamos dizer assim, né? Para o que a gente aprendeu na aula passada, tá? Então, olha lá, o def, tá? O nome da variável aqui, no lambda, é como se ele fosse o nome da função, né? Abre e fecha parênteses, só que no lambda não tem abre e fecha parênteses, tá? Eu passo aqui os argumentos, né? Sem abre os parâmetros, sem o abre e fecha parênteses, tá? Então aqui, ó, eu dei o nome de x, então aqui também eu vou passar o valor de x, 2 pontos, que é o mesmo 2 pontos que está aqui. E aí, ó, implicitamente, né? A gente não vê, mas implicitamente aqui, ó, depois dos 2 pontos, existe um return. Então eu sempre tenho que retornar alguma coisa no lambda, professor? Sim, sempre tem que retornar, tá? A gente vai fazer mais alguns exemplos, né, para a gente entender mais a função lambda, mas aqui eu sempre tenho que retornar alguma coisa. E aí, ó, fazendo aqui uma indentação, o return x. Então, ó, eu estou traduzindo, né, o que está aqui para o que está descrito aqui. Ok? Então, deixa eu tirar aqui um pouco de espaços e vamos fazer mais testes, né? Mais brincadeiras aqui com a função lambda, né? Só para a gente... Como ficaria, por exemplo, né, uma função somar em lambda, né? Eu poderia fazer o seguinte, ó, vou criar uma variável chamada somar, tá? Que recebe, né, uma função lambda que recebe 2 parâmetros, x e y, e eu vou retornar o quê? X mais y. Ok? E aí, ó, eu vou fazer a chamada, né, ó, somar passando, por exemplo, 1 e 2, né? Depois, ó, somar passando, sei lá, 67 e 98, tá? Percebam que vai somar do mesmo jeito, tá? Então, clicando aqui, ó, o que tá acontecendo? 67 com 98 dá é que aqui ele não printou, né? Então vamos colocar para printar. Acho que acabou. Print. Tá os dois aqui, né? Vamos executar novamente. Tá lá, ó, o 3, né? Que é nada mais é do que somar de 1 e 2. E 165, que nada mais é do que somar 67 com 98, tá? Então, professor, e qual é a vantagem, né? Por que eu não fazer isso aqui? Né? Por exemplo, def somar recebe x e y, né? E aí eu faço um return x mais y. Não é a mesma coisa, professor? É a mesma coisa, tá? Dependendo a situação, você não quer criar uma função, né? Você não quer criar uma função para um uso, sei lá, um uso curto, né? Por exemplo, apenas nessas duas situações aqui e depois no meu código eu nunca mais vou usar. Vamos supor um exemplo bem esdrúxulo, né? Mas só para... Então, para que eu vou criar, né? Uma função def aqui, né? Somar, se eu posso criar um lambda, né? Bem simples, bem tranquilo, e atribuir uma variável e depois fazer essa chamada, tá? Então a função lambda aí, ela pode ser utilizada, né, em pequenas situações, até porque pensem o seguinte, eu não posso criar uma função muito complexa. Complexa que eu quero dizer vamos supor que é uma função que ela tem ali, sei lá, 20 linhas de código. Eu consigo transpor aqui? Não, tá? Perceba que a função lambda ela é bem simples. Eu defino ela
inline, né? Em uma linha, tá? E ela é simples. Não tem como eu criar aí uma função lambda, né? Com várias linhas, por exemplo, né? Coisa aqui embaixo. Não, isso não é possível, tá? Funções lambdas, elas são utilizadas em situações bem simples, ok? Então também não consigo fazer nada complexo, tá? Vamos fazer mais uma brincadeira aqui, ó. Por exemplo, vou chamar aqui de verificar, tá? E aí a gente brinca o seguinte, ó. Se a variável que eu passar aqui... outro detalhe importante. Eu consigo, por exemplo, dentro da função lambda, colocar uma estrutura condicional, tá? Inline também, tá? E aí a gente volta um pouco lá em estruturas condicionais. Aqui em Python eu consigo fazer um if-else em uma linha, tá? Não passei isso no curso nas primeiras aulas, mas eu vou mostrar aqui para vocês para complementar, tá? Então, por exemplo, ó, eu consigo fazer o seguinte. Ao invés de se verificar aqui, ó, veio um outro exemplo na minha cabeça, vou fazer um par ou ímpar aqui, né? E aí o seguinte, ó, se, né, x, o módulo da divisão por 2 for igual a 1, eu retorno true, tá? Se não, eu retorno false. Aliás, não tem 2 pontos aqui, desculpa. Tá? Professor, mas isso é um if-else? É possível isso? Em Python, sim, tá? Existe esse if-else inline, em uma linha, tá? Acho que a maioria das linguagens tem isso, tá? Para você não ficar colocando ali no mínimo quatro linhas, você consegue fazer um if-else em uma linha. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, né? Eu estou criando uma função lambda, chamada ímpar, aonde eu passo um parâmetro para essa função, que eu estou chamando de x aqui, poderia colocar número, sei lá, tá? Vou colocar número aqui. E aí eu faço o seguinte, se esse número, o resto da divisão por 2 for igual, deixa eu separar aqui, ó, for igual a 1, ele vai fazer o quê? Retornar true. Oh, mas ele fica atrás do if? Sim, tá? Ele fica atrás do if aqui no Python, tá bom? Mas e se não for, né? Aí o else, caso isso aqui seja falso, né? Se essa condição for falso, vai executar o else, que fica na frente do if, tá? E aí retorna o valor falso, tá? É possível isso? É possível, tá, pessoal? Então existe o if inline, vamos dizer aqui, né? Se eu fizer uma pesquisa aqui no Google, deixa eu ver se tem, né? If inline, algo assim, né? Olha lá, como eu escrevo, né, em uma única linha um if. E ele mostra exatamente o que eu acabei de falar para vocês, ó. Tá? Então, aqui eu tenho, né, a condição, e caso seja verdade, é o comando atrás do if, tá? Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Tem como passar uma lista como parâmetro no lambda? E agora, hein? Agora você me pegou. Vamos testar aqui, né? É que eu não falei sobre listas ainda, né? Mas a gente pode testar sim, tá? Então aqui, ó, só uma brincadeira. Então aqui um if, tá? Dentro de um lambda. Professor, consigo colocar um for? E agora, hein? Também tem uma outra questão. Vamos tentar também, né? Mas o if, eu sei que sim. Então, vamos brincar aqui, fazer a chamada, né, do ímpar, né? Então tá lá, ó, ímpar. E aí no ímpar eu vou passar o seguinte, um número, né? Vou passar aqui, por exemplo, 45. E 45 é o quê? Ele é
ele é par ou ele é ímpar, né? Executando aqui a minha função, tá lá, ó, true, retornou true, né? Quer dizer, 45 dividido por 2, opa, tem o resto da divisão igual a 1? Verdade. Se é verdade, retorna true, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, ímpar, passando o valor 2, né? A gente sabe que 2 não é, né? Não é ímpar, né? Então ele vai colocar aqui falso, né? Então, executando aqui, ó. Ele não mostrou o segundo, né? Brincadeira. Deixa eu colocar um print aqui para mostrar todos eles. Vou executar novamente. Então tá lá, ó, o 45 true é ímpar, né? Retornou esse cara aqui. E quando eu executei o ímpar passando o número 2, ele retornou o false, exatamente esse false aqui que vem dentro do else. Tá? Bom, vamos, eu não sei quem foi que falou, mas vamos retornar, vamos tentar passar uma lista, né? E aí nessa lista, eu acho que não tem, tá? Eu acho, antes de tentar brincar aqui com o lambda passando lista, eu vou chutar aqui que não é possível. Por quê? Porque depois a gente vai ver em lista um conceito chamado list comprehension, né? E aí ele é muito parecido com essa situação aqui, tá? E aí ele retorna uma lista. Mas vamos testar aqui, né? Eu vou chamar aqui, ó, de lista. Recebe, né, lambda, passando um x, aonde desse x aqui, sei lá, vou retornar x de novo, né? O x elevado ao quadrado, tá? Vamos ver aqui, né? E aí, ó, vou dar um print numa lista de 1, 2, 3 e 4. Aliás, né? Tem que passar aqui lista. E aí, dentro dessa lista, eu estou passando uma lista desses valores. Vamos ver, calma que nós vamos ver lista aí na próxima aula. Ó, perceba que ele dá um erro. Ah, não, mas aqui é na... ele dá um problema, ó. Ah, porque eu estou trabalhando com... Então vamos fazer o seguinte. Lista de 0. Deixa eu ver aqui se... Ele retornou o valor 1, né? Mas aqui, se eu estou passando uma lista, eu estou pegando o primeiro valor dessa lista. De certa forma eu consigo sim, tá? Vamos fazer o seguinte. Então já vamos ver se eu consigo trabalhar com for dentro do lambda, né? Em x, e aí eu vou falar que para cada elemento de x eu vou pegar o seu valor i e elevar ao quadrado. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Acho que não é isso. Se eu pedir para rodar, alguma coisa acontecendo aqui no for. Eu acho que ele não deixa eu colocar mesmo o for dentro de um lambda. Acho que é isso, tá? Ele não deixaria eu trabalhar aqui com o for dentro do lambda. Ok? Deixa eu tentar só mais uma coisa para ver se... Acredito... Depois eu vou até dar uma pesquisada e prometo falar na próxima aula, tá? Deve ser separado por novas linhas ou vírgulas. Tá. Bom, respondendo a pergunta, acredito que sim, trabalha com lista dentro do lambda, tá?
Só que aí acho que tem que iterar, né? Eu devo estar fazendo alguma coisa errada aqui, né? Eu devo estar fazendo alguma coisa. Mas enfim, vou até deixar aqui, ó. Mas para a próxima aula eu trago essa verificação aí para vocês. OK? Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta, queria falar alguma coisa. Sim, sim. Olhando que o Pedro ali, ó, não teria que colocar for in range. É que eu já tô passando a lista, né? Vamos. Tá, peraí. Seguindo, né? For in range, é que como eu já estou passando essa lista, por exemplo, percorrendo 01 de 0 a 4, aqui eu quero fazer com que o x na posição i elevado ao quadrado. Ele fala alguma coisa aqui sobre o for, né? Só não estou entendendo aqui o porquê, o que está acontecendo aqui. Tá? Porque aqui, ó, eu estou criando uma sequência, né, que vai de 0 a 4, né? Então, pegando cada posição da lista, né, 0, 1, 2, 3, 4, elevando ao quadrado, tá? E bom, não sei aqui, tá? Como resolver isso. Prometo deixar para a próxima aula. Professor, Oi. essa elevação não seria na frente do for, depois que você roda a instrução? Então, não. É que acontece a mesma coisa com o if aqui, né? Por exemplo, o que deveria vir na sequência, aqui ele vem o valor atrás da estrutura. Tá? Então, por exemplo, igual aqui, ó, if, se isso aqui for verdade, se essa condição for verdade, o valor dessa condição, caso seja verdadeira, ela vem atrás da estrutura. Tá? Entendi. E aí, né, na frente da estrutura vem, no caso aqui, o else, e aí, caso, né, for falso, vai na condição do else, né, na estrutura else, e aí o else ele tem o false, tá? A mesma coisa acontece com o for. Só para... Deixa eu comentar aqui, mas só testando uma list comprehension, né? Vamos supor que eu tenho um for de in range, isso a gente vai ver depois, tá? E aí eu falo o seguinte, que eu quero i ao quadrado nessa lista. Olha lá, aqui é permitido, ó. Só que aqui, é como eu disse para vocês, isso aqui é list comprehension, tá? É um outro conceito que a gente vai ver lá mais à frente. E perceba, ó, para cada elemento, numa sequência de 0 a 3, que vai ser atribuído aí, eu faço o seu valor ao quadrado. E isso tudo vai ficar dentro de uma lista. Tá? Então isso aqui é válido. Ao contrário de que dentro de um lambda, pelo que eu entendi, não é válido uma estrutura for. Tá? Pelo que eu entendi até o presente momento. Pode ser que seja possível. Ô, professor, só mais uma tentativa, tá? Se a gente Tá. colocar o lambda na frente dessas chaves, será que não funciona? Porque a gente está usando o list comprehension, mas se a gente colocar a palavra lambda na frente, será que ele entende que seria do método? Mas aí não seria uma função, né? Entendi. Uhum. Tá? Aí eu já deixaria de ser uma função lambda. Entendi. Não, beleza. Tá bom? Lambda. Aí. Então, ó, isso aqui a gente vai ver, tá? Nada mais é do que uma geração de lista. Eu consigo criar uma lista a partir de um for, tá? É uma forma simplificada. A gente vai ver sobre isso aqui, mas só para vocês verem, né, que é a mesma coisa, ó. For, né?
E aí, o que tiver dentro do for, ele vem atrás da estrutura, tá? Assim como é o if aqui em uma linha, né? Ele vem atrás da estrutura, caso seja verdade, e na frente do else, caso seja entre na condição de else, tá? Então, aqui não foi possível, tá? Tanto lista quanto utilizar o for a princípio, tá? Não é possível. E aí vocês vão falar, mas professor, aí entendi, né? Criar uma função lambda, ela é uma função que eu posso, né? É uma coisa mais simples. Eu não preciso criar esse cara aqui, né? Vou até comentar para talvez não ter duas, né? Vocês podem ver que, por mais que eu falei aqui que o somar é igual a esse somar. E aí eu falo, né? Não pode ter duas funções com o mesmo nome, mas só lembrando que isso aqui é nome de função e isso aqui é nome de variável. Por mais que eu chamo aqui, né? Pelo nome que dá a entender aqui, mas esse somar, né? Só para vocês verem, é o nome da função. É o nome da variável, desculpa. Tá lá, ó, 3 e 163, né? Então esse somar aqui, ó, é o nome da função. Não é esse cara aqui. Tá? Porque às vezes pode acontecer essa... Eu estou usando aqui, ó, o somar variável. Tá? E aí na frente tem um abre e fecha parênteses. Aí vocês vão falar, mas professor, mas continua ainda sendo complicado. Por que usar função lambda? Aí eu acho que vai começar a fazer mais sentido ainda, né? Eu não sei se alguém aqui já trabalhou com JavaScript, né? JavaScript tem muito isso, que antigamente se chamava função de callback, né? Não sei se alguém aqui conhece. Função de callback, o que é? Nada mais é do que você passar para uma função. Aí que vai dar um nó na cabeça de vocês, né? Nossa, professor, mas eu consigo passar uma função para uma função? Sim, tá? E podem ver que eu tenho até aqui uma aba, né, da documentação do Python que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, ó, essa função chamada filter, se a gente entrar aqui, ó, olha quais são os parâmetros obrigatórios da função filter. A função filter, ela é uma função, mas olha o que ela pede dentro. Uma outra função. E aí eu vou definir uma função, definir que eu falo é aqui usar o def para isso. Não, eu crio uma função lambda passando aqui dentro e acabou. Tá? Existe uma outra função, existem várias funções, né? Antigamente se chamava callback, hoje se chama função de primeira ordem, né? Que é a mesma coisa, tá? Eu passar uma função para outra função. Eu tenho aqui na minha função map, ó, a mesma coisa, né? Para minha função map, o primeiro parâmetro é eu passar uma outra função. É eu passar um comportamento para essa função map, tá? E aí, vocês vão falar, nossa, mas que maluquice, né? Mas dentro dessas funções de parâmetro que eu passo um lambda, tá? Não vou utilizar agora aqui nem o filter nem o map, que pode ser que ao invés de eu ajudar eu possa complicar, mas só para vocês verem, vou usar aqui um exemplo, vou criar até mesmo aqui um outro código. Por exemplo, o seguinte, né? Vou chamar aqui vou criar aqui, ó, uma função construir underline função. É uma função que constrói função. O povo vai ficar louco hoje, né? Mas vamos lá. Imagina o seguinte, eu vou criar uma função quadrática, tá? Só para vocês lembrarem, né? Função quadrática, ela tem a seguinte aparência, né? Ax elevado ao quadrado, né? Mais ou menos, né? Bx mais
tá? C, ok? Então, eu vou criar essa função aqui, ó, função quadrática dentro da minha função. Então, perceba que eu uso 3 parâmetros, né? Ó, A, B e C. Então, eu vou colocar aqui, ó, A, B e C. E essa minha função, construir função, ela vai retornar um lambda. Opa, lambda, né? Que nada mais é do que eu recebo um parâmetro que é o meu x, né? Ó o meu x aqui e x aqui. E aí, a partir disso, eu faço, né? A vezes x, tudo isso elevado ao quadrado, mais b vezes x, mais o c, né? Ó, esse a é esse a aqui, que representa esse a na minha função, né? Lembra lá de função quadrática, esse meu b retorna, né, referencia aquele meu b, tá? Do b da função, e o meu c que eu estou passando como parâmetro. Então, ó, é uma função que constrói uma função lambda. E aí eu posso fazer o seguinte, ó. Vou chamar aqui, ó, construir. Opa. Função. E aí, ó, por exemplo, meu f recebe o construir função passando, por exemplo, se fosse 4, 6 e 9. Tá? E aí eu faço o seguinte, ó, f de 5, qual é o valor, né? Deixa eu pedir para printar aqui, né? Print f de 5. Tá lá, ó, 439. Professor, mas que maluquice que você está fazendo aí? Me explica, pelo amor de Deus. O construir função, ele vai construir qual função? Onde o a é 4x, né? Então, ó, aqui eu estou construindo a função que é essa aqui, ó. 4x ao quadrado mais 6, né, ó, 6 não vem pro b, então, ó, bx mais o meu c, ó, é 9, né? Então eu estou construindo essa função quadrática aqui. E aí, ó, traduzindo, né, quando eu chamo f de 5, eu estou substituindo, né, aqui o meu x por esse valor 5. Então, nada mais é do que 4 vezes 5 elevado ao quadrado, mais 6 vezes 5, mais 9. Vamos só fazer essa conta bem rápida aqui, né? 4 vezes 5... Pegar aqui a calculadora. Bom, é que eu não posso pegar a calculadora, eu tenho um pouco de receio de sair fora aqui do gravar. Mas 4 vezes 5 dá 20. 20 ao quadrado dá 400. 400 mais 30 mais 9. Tá certo, ó, 439. Tá? Agora, professor, mas e se eu quiser criar outra função quadrática? Mesma coisa, ó. Opa. Agora eu vou criar a seguinte função quadrática, ó. Sei lá, 2x ao quadrado mais 9x mais 1. Como é que eu crio isso? Vou fazer assim, ó, vou criar agora F2, tá? Esse aqui é o F1.
igual eu vou criar um F2, aonde o construir função, olha lá, ó, o meu A vale 2, né, ó, o meu A aqui, ó, vale 2, então 2, vírgula, o meu B vale 9, meu B vale 9, e, opa, fiz fora, né, e o meu 1, né, que é o C, né, lembra que função quadrática tem esse modelo, ó, A, B e C, então aqui é A, B e o C, que é 1, tá? E aí agora a gente aplica, né? Print, por exemplo, F2, a gente dá um valor para X, sei lá, 3. Pede para rodar, tá lá, 64, tá? Fazendo aqui uma conta bem rápida, 4 vezes, aliás, 2 vezes 3 dá 6, 6 ao quadrado, 36. 36 mais 9 vezes 3, 27. 13, vai 60 e... Não, 57. Não, aliás, 63 com mais 64. Tá aí. Então, ó, para vocês verem, criei uma função que retorna uma função lambda. Isso é possível em Python, tá? Então essa é a necessidade das funções lambda, né? Alguém tem alguma pergunta? Queria falar alguma coisa, né? Queria perguntar algo? Tem alguma dúvida? Fiquem à vontade, tá, pessoal? E é possível talvez utilizar a função map? Sim, Juliana, né? Aí na função map eu consigo mapear, né, os valores de uma lista para os seus respectivos valores depois de processados, tá? Então, aí sim é possível, ok? E Ô, usar o professor, for antes da lista. professor, tipo, a variável é um vetor a ser trabalhado e desse vetor você tira uma função e da função você tira a função da função. É isso pelo que eu peguei. Pera aí, vai devagar que é muita... É muita... Já assistiu aquele filme A Origem, que é um sonho do sonho, que é do Leonardo DiCaprio, né? Vamos lá, repete a sua dúvida. A variável é tipo um vetor que ainda vai ser trabalhado. A gente tem a variável, tem o estudo do vetor, e a hora que a gente vai aplicar, a gente vai ter a função dele primária. Aí cada função vai acrescentando a função anterior ou fazendo uma nova função com aquele resultado da primeira variável. O primeiro resultado vetorial da variável, mais ou menos. Bom, você está querendo dizer o vetor, quando você fala, é o conjunto de dados? É, o conjunto de dados, mais ou menos, de uma É que, matriz. Assim. então, é que assim, como a gente brincou aqui no código anterior, a gente não conseguiu trabalhar com um conjunto de dados dentro de uma função, tá? Então, É que eu vi um x, vírgula y, eu achei que era dois dados diferentes de um mesmo. não, sim, são dois dados diferentes. Vamos lá na função somar, aqui, ó. Só que imagina o seguinte, quando eu chamei aqui a minha função somar, não que isso seja um vetor, um conjunto de dados, mas eu estou falando o seguinte, ó, o valor 1 vai para a variável x e o valor 2 vai para a variável y. E aqui eu simplesmente estou manipulando variáveis simples, não vetores, tá? X e y. Então, vetores é tipo mais complexo ainda. Vai ter outro nome usando a palavra vetor. Então, aqui em Python não existe a palavra vetor, tá? Que você deve ter visto isso em outras linguagens, tá? Aqui o nome de vetor se chama listas. Aliás, ele até
Python tem um conjunto de estruturas que parecem com vetores, tá? Mas aqui ele é um pouco diferente, Ah, tá, beleza, beleza. tá? Então, por exemplo, o nome vetor em Python existe? Não. Primeira coisa, o nome não se chama vetor, tá? Aqui se chama listas ou tuplas, né? Então aqui a nomenclatura é um pouco diferente. E não entenda, né? Não entenda isso aqui como vetores. Porque, vamos lá, vamos voltar, né? O que é um vetor? Opa, acabei pulando aqui. O que é um vetor em C, em Java, né? Por exemplo, quando eu coloco isso aqui, int, né? Vou chamar aqui que é um vetor. E aqui eu estou atribuindo valores para esse vetor. Por exemplo, né? Vou colocar 1, 2, 3, 4. Perceba que através do mesmo nome, mas acessando posições diferentes, eu acesso esses valores, tá? Então, por exemplo, aqui o vetor na posição 1, todo vetor começa em 0, né? Então a posição 1 é o 2, eu acesso esse valor 2 através do quê? De um mesmo nome. OK? Aqui, percebam que eu estou criando variáveis diferentes. A variável, uma chama x e a outra chama y. Tá? E aí, vetor? Não, o vetor, no caso aqui, ele é o mesmo nome, tá? Para posições diferentes. Aqui são variáveis diferentes com valores diferentes. Deu para entender? Conseguiu? Mais ou menos, mas eu vou colocando isso no raciocínio. Tá, é que a gente não falou ainda desses conjuntos de dados, tá? Então, eu até estou tentando não passar exemplos utilizando conjuntos de dados, porque a gente não viu ainda, tá? Então, eu estou trabalhando com variáveis simples, variáveis que armazenam um único valor, tá? Então, aqui, ó, x armazena um valor, que nesse caso aqui é 1, nesse caso aqui é 67, e o y armazena um único valor, que é o valor 2 ou o valor 98. Tá? Deixa eu ver se alguém tem mais alguma dúvida. O Juan falou que ia usar o for antes de lista. Voltando lá naquele exemplo, né? Bom, confesso que vou procurar depois e caso eu encontre, né, jogo até na lista do WhatsApp, mas eu acredito que não se consegue trabalhar com estrutura for dentro de um lambda, tá? De uma função lambda. Posso até tentar aqui novamente, ó, vou receber um valor, vou criar, aliás, não é isso, né? E aí eu tenho um for. Só se agora tive uma ideia aqui, né? Vamos ver. Em range de 4. Vou atribuir aqui a minha variável lista. Mas mesmo assim, x vezes i. Vamos ver se... aqui, ó. Agora... Mas aqui eu estou retornando uma lista, ó. Eu estou recebendo um valor, tá? Uma variável. Deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte. Aqui eu vou criar uma cópia e aqui eu vou criar uma lista multiplicada. Acho que agora deu certo. Então vamos ver aqui, ó. Opa. Eu vou printar. Só que aqui, ó, isso aqui vocês podem achar, falando, nossa, mas o que é isso, né? Volto a dizer, isso aqui é list comprehension, né? A gente não viu ainda.
Então, quer dizer, talvez eu esteja mais confundindo vocês do que ajudando. Mas vamos lá. 1, 2, 3. Vamos ver se ele vai mostrar uma lista colocando 1, 4 e 9, 1, 4 e 6. Vixe, não, ele fez lista de lista. Passei aqui uma lista. A partir dessa lista, não, é claro, né? Ele vai criar esse conjunto aí, né? Olha lá, 2, 4 e 6. Então, sim, só que eu consigo utilizar esse for, mas dentro, né, utilizando o conceito que eu falei para vocês, bem resumidamente, né? Não era a intenção da aula de hoje falar sobre isso, mas agora a gente viu que eu estou retornando aqui, ó, uma lista, tá? Que é um vetor, tá? Mas em Python se chama lista. É possível, mas volto a dizer, eu vou até apagar, porque não é o intuito da aula de hoje a gente deixar tão complexo assim, tá? Isso aqui já deve estar bem complicado, né? Imagina eu falar sobre listas hoje, tá? Então, por isso que eu até tirei aqui, a gente pode voltar numa outra aula falar sobre isso, discutir, né? Mas eu pretendo não falar sobre hoje para não complicar ainda mais, tá? Dúvidas? Alguém queria falar alguma coisa? Tranquilos? Bom, volto a dizer, né? Na documentação, não só em documentação, né? Se eu for aqui, ó, no Google, Lambda, olha aí, ó, já de cara, ó, Lambda, Python, né? Tem diversos tutoriais. Quem gosta de W3 School, né? Vou até clicar aqui, ó. Percebe que lá, ó, a sintaxe é simples, pessoal. Nada mais é palavra-chave lambda, os parâmetros e uma expressão. E essa expressão, lembrando, tá? Ela tem que ser simples, em uma única linha. Não adianta eu colocar lá expressões que, sei lá, né? São várias linhas que não vai funcionar, tá? E pode ver que ele dá alguns exemplos, né? Ó, lambda recebe um parâmetro, tá? Depois esse parâmetro mais 10. Tá? E aí, ó, ele faz passando, né, o valor 5, 5 mais 10 vai retornar 15, tá? Então percebam, ó lá, aqui ele já não está retornando, eles não estou passando mais um parâmetro, mas eu estou passando 2 parâmetros. Não é vetor, tá? Estou passando 2 parâmetros, a variável A e a variável B. E aí eu vou pegar A e multiplicar por B, né? Simples assim, ok? Aqui, ó, já são 3 parâmetros distintos. 5 vai para o valor A, 6 vai para o valor B e 2 vai para o valor C. E somam todos eles. Aqui ele fala, né, ó, por que usar funções, né? Uma função que retorna um lambda, é possível isso. Então, tem lá, ó, algumas situações, ok? E aí tem diversas outras fontes, né, no Google que vocês podem utilizar para estudar função lambda. Ficou claro, professor? Isso é uma afirmação, Marcos? Tá claro? Não sei se você... Sim, beleza. Não sei se vocês já ouviram... Meu banco aqui tá quase caindo. Isso, pessoal... é muito utilizado, não sei se vocês já ouviram falar, que é um novo modelo, um novo modelo de programação que vem surgindo aí, tá? Sugiro, né, vocês estudarem, porque é uma coisa que vem brotando e vem, né, de certa forma aí ganhando espaço, que se chama programação funcional, tá? Que usa muito essa parte, tá? De funções lambdas e por aí vai, tá? Então, é um novo modelo, é bem diferente do que nós estamos
que nós aprendemos lá no início de programação, mas sugiro que vocês deem uma estudada, façam alguns cursos, assistam videoaulas, porque muitas linguagens hoje de programação estão tendo suporte para esse novo paradigma, para esse novo modelo de programação, chamado programação funcional, tá? Python tem suporte, né, através da função lambda. Java, acho que em algumas versões anteriores aí, acho que a partir da versão 11, 17, alguma coisa assim, começou a ter suporte também a essa programação funcional, então passou a ter funções lambda. Então, como uma dica aí para vocês, né, um diferencial pro conhecimento de vocês é estudarem programação funcional. Ok? Alguém queria falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Bom, só lembrando, né? Aqui então eu vou até nomear, já não vai ser mais o parcial. Eu vou colocar aqui, ó, como deixar a terceira aula mesmo. A única coisa que eu vou fazer, né, encerrando a aula de hoje, eu vou colocar um texto aqui para não ficar, né, o título e já direto os códigos. Eu vou colocar alguma coisa aqui, por exemplo, né, vou falar, né, já que eu tirei como base a sintaxe de uma função lambda, tá? Então, como é a sintaxe de uma função lambda? Nada mais é do que a palavra-chave lambda. Aqui eu passo, deixa eu colocar os códigos, né? Vou tirar essa linha aqui. Lambda. Então aqui eu passo os parâmetros, lembrando que pode ser, né, um ou n, 2 pontos, e vou colocar aqui, ó, comandos. O comando, né? Até porque não pode ter muita coisa, né? Então, vou colocar aqui, ó, comando, tá? Então essa é a sintaxe de uma função lambda. E é importante, né? Ela tem que ser atribuída a uma variável. Então vou colocar aqui, ó, variável recebe essa função lambda. E depois eu consigo, né, chamar através de variável, passando aqui, ó, os argumentos como parâmetros. Argumentos. Tá? Então aí fica mais fácil. Eu sei que a função lambda também é conhecida como função anônima. Por que anônima, professor? Porque percebe que não tem nome, né? Ao contrário da outra forma, que a gente tem que atribuir lá, o nome para as funções, aqui a gente não precisa dar um nome, né? Então por isso que ela é chamada de anônima. A princípio é isso. Será que algum outro exemplo, né? Quer ver, ó, veio um exemplo aqui na minha cabeça. Vamos ver se ajuda, né, a esclarecer. Por exemplo, ó, vou criar uma função chamada potência, onde nessa potência eu passo base. Como é que chama a nomenclatura da potência? É base e elevação? Não. Esqueci agora. Potência. Um é base. Expoente. Boa. Lembrei aqui agora. Então, ó, eu passo o expoente. E essa função nada mais vai fazer do que retornar um lambda, aonde a base que eu passar vai ser a base elevada ao expoente. Expoente. Certo? Então aqui, ó, eu vou criar uma função que fala assim, ó, ao quadrado recebe potência
de 2. Porque não é A ao quadrado, né? Tá lá, ó. Então, quando eu quero saber ao quadrado de 5, é 5 ao quadrado, certo? 5 ao quadrado vai dar 25. Então, se eu pedir aqui para exibir, tá lá. Mas eu quero fazer o seguinte agora. Eu quero fazer ao cubo. Então, ó, ao cubo recebe o potência, só que agora não é a de 2, né? É ao cubo, então é 3. E aí eu printo ao cubo do mesmo 5, né? E aí, ó, 5 ao cubo, 125. Tá? Então perceba que, né, eu não precisei reescrever aqui a minha potência, né? Porque senão eu poderia fazer assim, ó, no jeito antigo, né, se eu não tivesse função lambda, eu poderia fazer o seguinte, eu vou definir uma função potência ao quadrado, eu passo aqui o valor e retorna valor ao quadrado. Se eu quisesse fazer ao cubo, eu fazia potência por 3, passando o valor, né? E retorno valor elevado à terceira. Se eu quisesse a quarta, eu tinha que definir uma nova função, certo? Mas para que isso, se eu posso fazer dessa forma aqui, ó? Só defino que uma função, né, vai receber, nesse caso aqui, o expoente e vai retornar uma função utilizando esse expoente, eu passo a base que eu quiser, né? Então aqui, ó, a partir da potência de 2, qualquer número elevado ao quadrado ele vai mostrar para mim. A mesma coisa, eu quero criar agora a potência de 3 e qualquer valor ao cubo, né, vai fazer elevado a 3. Tá? Então essa é uma outra... Pode ver que a gente não mexe, né? Não mexe aqui nas funções. Ok? Certo, pessoal? Aqui, ó. Obrigado, Marcos. Expoente. Tá certo. É base e expoente, né? Não veio o nome na cabeça. Tá? Mais alguma dúvida? Se eu não me engano, na parte de ciência de dados, né, tem algumas bibliotecas que elas usam muito essa parte, né, que eu mostrei aqui para vocês, que são funções que adotam, né, outras funções. Tá? E aí é importante a gente conhecer, para não achar estranho, né? Para não achar aí nada... Nossa, uma função que recebe função, né? Isso já existe há algum tempo. JavaScript antigamente tinha, hoje tem também, né? Mas antes chamava função de callback lá em JavaScript, né? Hoje se chamam funções de primeira ordem, né? E essas funções de primeira ordem nada mais é do que eu consigo atribuir para uma variável, além de valores, né? Tipos numéricos, textuais, alfanuméricos, né? Booleanos, eu consigo atribuir para uma variável uma função, né? Então isso é um conceito aí que já utiliza-se em várias linguagens. Tá bom? Bom, pessoal, eu vou parar a gravação aqui, né? Para não ficar mais falatório, eu vou fazer a chamada. A gente tem 15 minutos aí, fiquem à vontade para fazer perguntas, se tem alguma dúvida. Enquanto isso eu faço, né, a chamadinha aqui. Então vou parar aqui a minha gravação. Na próxima aula a gente fala sobre lista, tupla, set, né, que são os conjuntos. Nossa, como é que chama o outro lá? Map? Não, não é map. Olha, deu branco na cabeça. É lista, tupla, conjunto. Nossa, eu esqueci o outro.
Deu branco.